Bom dia, galera. Vou comentar aqui algumas questões do módulo, né, de vocês, que foi da página 44 até 46, né, dando continuidade aos assuntos que já estávamos estudando, né. Então, o assunto que a gente vai ver aqui são ampliação de medidas, né, semelhança e tudo mais. E aí, a primeira questão dessa atividade é em relação a essa imagem aqui, ó. Essa imagem, né? A primeira questão diz ali, né, que as dimensões dessa imagem que eu mostrei para vocês é de 8 por 12. Porém, ela foi aumentada, né, de 20 e 30 centímetros de comprimento, né, de largura e altura, respectivamente. Então, a gente tem que responder 3 perguntas referentes a essa imagem. A letra A é a razão entre as larguras, né, da largura menor para a largura maior. Como é que eu vou criar uma razão? Eu sei que a largura menor é 8, a largura maior é 20. Então, eu vou criar uma fração aqui, né? Porque razão nada mais é do que uma divisão. Criei essa fração aqui. E para encontrar a razão, eu preciso encontrar um número que divida as duas ao mesmo tempo, né? Tanto 8 como 20. Então, que número é esse? 4. Eu dividi 8 por 4, encontrei 2. Dividi 20 por 4, encontrei 5. Né? Então, a razão aqui é de 2/5. Essa é a resposta da letra A. A letra B, eu tenho que, para calcular a razão entre a área da menor foto e a área da maior foto, tá? Como é que a gente calcula a área? Essa imagem, se você observar lá no livro de vocês, ela é semelhante a um retângulo, né? Então, para calcular a área do retângulo, a gente multiplica a base vezes a altura, né? As dimensões ali que a gente tem. Então, a gente tem aqui 8 vezes 12, que é do retângulo menor da foto menor, né? Encontramos 96 centímetros quadrados de área da foto menor. E a foto maior vai ser 20 por 30. Quando a gente multiplicar isso, encontra 600 metros quadrados. Desculpa, centímetros, né? Não é nem metro. E aí, para a gente descobrir essa razão, como é que a gente vai fazer? Igual na letra A, né? A gente vai pegar a área de cima, a área de baixo e vai procurar um número ali que divida os dois ao mesmo tempo. Primeiro eu dividi por 8, né? 96 dividido por 8 eu encontrei 12. 600 dividido por 8 eu encontrei 75. Daí ainda não tá uma fração muito legal, porque tá uma fração muito grande. A gente ainda pode simplificar essa fração aqui. Por quanto? Por 3, né? Se eu dividir aqui 12 por 3 eu encontro 4. 75 por 3 eu encontro 25. Dessa forma aqui é a minha resposta, né? Que é uma fração irredutível. A partir daqui agora eu já não posso mais dividir, né, esse número aqui, porque eu não tenho um número que divida 25 e 4 ao mesmo tempo, de forma que eu tenho um número inteiro, tá? Então, a resposta aqui da minha letra B é 4/25. A letra C tá perguntando se a largura dos balões na foto menor é 1,3 centímetros, qual será a sua largura na imagem ampliada? Então, a gente vai precisar da informação aqui que a gente teve na letra A, que foi a informação do tamanho, né, da ampliação da foto, que é 2/5. Então, a razão das fotos é de 2/5, né, como eu acabei de falar. A largura do balão menor é 1,3. A do balão maior, eu não faço ideia, eu não sei quem é. É o valor que eu quero descobrir. Então, eu vou chamar ele de x, tá? E aí, eu vou escrever a proporção, né? 1,3 sobre x está para 2/5. E aí, multiplicação, né, de produtos, né, dos meios pelos extremos. Eu encontrei 2x igual a 1,3 vezes 5. Meu 2x é igual a 6,5, ou 6,5. Quando eu dividi isso por 2, eu encontrei que x é 3,25. Ou seja, se na foto menor o balão mede 1,3, na foto maior ele vai medir 3,25 centímetros, ok? Vamos para a segunda questão. Aqui, ó. Na segunda questão, eu tenho aqui as informações referentes a 2 retângulos, né? 2 triângulos retângulos, na verdade. E o que é que eu quero dessas informações aí, desses triângulos retângulos que eu tenho aqui no livro, tá? Primeira coisa, deixa eu cobrir aqui para não atrapalhar. Pronto. Tá me dizendo aqui a questão que os triângulos retângulos, eles são semelhantes e a razão entre eles é de 7/3, né? E tá pedindo para calcular o lado DE correspondente ao lado AB. Ou seja, se eles são semelhantes, deixa eu mostrar a figura aqui. A figura é essa.
Se eles são semelhantes, esse lado aqui tem que ser proporcional a esse lado aqui, que é o que eu quero encontrar, o lado DE, ok? Então, como é que a gente vai escrever essa proporção? A gente vai escrever da seguinte forma. 21, que é a medida do meu lado AB, sobre DE, que é a medida que eu não tenho, igual a razão que a questão me deu, que é de 7/3. E aí, agora, eu vou fazer aquele métodozinho, né, de produto dos extremos pelo produto dos meios. Eu encontrei aqui 7DE, porque eu multipliquei DE vezes 7, então 7DE, 21 vezes 3. 7DE é igual a 63. DE é igual a 63 dividido por 7. Então, meu DE vale 9. Ou seja, quando o meu lado AB ele vale 21, né, que a questão já deu essa medida, o meu lado DE eu descobri que ele vale 9 centímetros, beleza? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão também, bem parecida, né, ainda dentro desse contexto aí de semelhança, a gente tem dois quadriláteros, deixa eu mostrar para vocês aqui. Dois quadriláteros, tá vendo? Né? Paralelogramos. E aí a pergunta é, se eles são semelhantes. E aí, se forem semelhantes, a gente precisa determinar a razão entre eles, né? A razão de semelhança. Primeira coisa para a gente saber, né? Se um polígono ele é semelhante com o outro. A gente tem que estabelecer a semelhança dos polígonos, né? Primeira coisa, os ângulos dele, os ângulos adjacentes, eles têm que ser congruentes, ou seja, tem que ter a mesma medida ou uma medida que seja ali equivalente, né? E também a gente tem que ter, né, a igualdade dos lados. Os lados eles têm que ser proporcionais, né? Assim como os ângulos eles têm que ser congruentes ou proporcionais, os lados também têm que ser proporcionais. Para eu garantir que um polígono seja ali semelhante, eu tenho que garantir com essas duas informações, o lado e o ângulo, ok? Dito isso, o ângulo que ele dá ali é um ângulo de 60 graus, né? E o ângulo de 120. Como os ângulos de um paralelogramo, eles são suplementares, né? Todo ângulo suplementar, ele vai complementar ali, né? Ele vai formar 180 graus. Então, um tem que completar o outro, né? Tem que ser um suplemento do outro, na verdade. Se um ângulo é 120, para formar 180, o outro vai ser 60. Se um é 60, para formar 180, o outro vai ser 120. Então, a parte do ângulo já está garantida que eles são suplementares, tá? Agora eu vou ver a medida dos lados, se elas são proporcionais. Então, o lado que eu tenho proporcional ali é o lado FI e o lado AD, que é o lado que eu tenho de medida, né? Primeiro lado que eu vou checar se eles são realmente suplementares ali. Se eles são, na verdade, suplementares não, semelhantes, né? E aí, então, eu coloquei FI sobre AD. Quem é FI? A medida dele, 18,9. AD, 9 centímetros. Quando eu dividi isso aqui, eu encontrei uma razão de 2,1. Aí eu tenho que ver agora o outro lado para ver se realmente a razão vai ser 2,1 e me garantir que esse polígono é semelhante. A outra medida que eu tenho é o lado IH, que é 21, e DE, que é 10. Então, dividindo 21 por 10, eu também tenho 2,1. Portanto, esse polígono, ele é semelhante. A razão dele aqui, 2,1, para ambos os lados. E os ângulos dele, os ângulos internos, eles são congruentes. Portanto, logo assim, eles vão ser semelhantes, ok? Quarta questão que a gente tem aqui agora. Na quarta questão, é um probleminha, né? João precisa ampliar sua horta, que está em um terreno retangular, cujo comprimento de 5 metros e a largura de 3. O novo terreno também é retangular e apresentará medidas ampliadas na razão de semelhança de 2/3, né? Quais serão as novas medidas? Ou seja, primeira coisa que eu vou identificar aqui é a razão da medida do meu terreno. Eu sei que a razão ali vai ser 2/3, né? Porque está dizendo que é 2/3, então 2 está sobre 3 ali. E aí eu tenho os dados da questão, vou tirar os dados, né? Dica para a gente resolver problema em matemática. Primeira coisa, a gente lê o problema, interpretar e tirar os dados dele. Então, eu vou tirar os dados aqui, ó. O comprimento inicial que eu tenho é 5 metros. A largura inicial que eu tenho, 3 metros. Beleza, coloquei ali, ó. Agora, as minhas informações aqui. Outra coisa. O novo comprimento que eu tenho é X, que eu não sei. E a minha nova largura é Y, que eu também não sei. Que eu vou determinar a partir da minha razão. Então, como é que eu vou estabelecer isso? Primeiro eu vou encontrar o valor de X, depois eu vou encontrar o valor de Y, ok?
estabelecendo aqui uma razão. Então, eu tenho que o meu 5 ali vai estar para x. Por quê? Porque é o meu comprimento inicial e o meu novo comprimento. Então, eu vou estabelecer uma razão entre eles através da razão que foi dada aqui de 2/3. Fazendo aqui, né, essa equaçãozinha simples, eu encontrei 2x igual a 15, né, que eu multipliquei ali 5 vezes 3. E o meu x vai ser 15 dividido por 2, eu encontrei 7,5. Então, a minha largura inicial era 5 metros, ele foi ampliado para 7,5 metros, ok? Para o y, então eu vou relacionar a largura inicial com a nova largura. Então, vai ser 3 sobre y igual a 2/3. Então, como é que vai ficar isso aí? 2y igual a 9, né? Que eu multipliquei ali 3 vezes 3. Quando eu dividi 9 por 2, eu encontrei 4,5 metros. Então, as minhas medidas finais ficaram. Eu ampliei de 5 metros de comprimento para 7,5 metros. E a largura inicial, que era de 3 metros, eu ampliei para 4,5 metros, ou 4,5 metros, ok? Questãozinha bem simples aí de ampliação e de semelhança. E a nossa última questão aqui, não menos importante, é a questão de verdadeiro ou falso, né? Bem interessante. Com, como é que eu posso dizer? Afirmações referentes ao assunto aqui de semelhança e tudo mais. Né? Os conceitos, na verdade, fora os cálculos, né? Porque dentro desse assunto de semelhança, os conceitos, as definições também são bem importantes. Então, a gente precisa amarrar esses conteúdos também. Então, aqui a gente tem 5 afirmações e a gente vai ver se elas são verdadeiras ou falsas, tá? A letra A, 2 polígonos são semelhantes se somente se todos os seus lados tiverem a mesma medida. Essa informação está falsa. Por quê? Para o polígono ser igual, ele não tem que ter só a mesma medida dos lados. Ele tem que ter a medida dos ângulos internos também iguais. Então, por isso, essa alternativa está falsa. Porque não é que esteja errada a afirmativa, porque ela está incompleta. Eu preciso garantir que o ângulo ele é congruente para poder afirmar que um polígono é semelhante a outro. Ela está falsa porque está incompleta. Letra B. 2 triângulos equiláteros, quaisquer sejam as medidas de seus lados, são necessariamente semelhantes. Isso é verdadeiro. Porque se eles são equiláteros, um triângulo equilátero, ele tem todos os seus lados iguais. Então, se eu tenho 2 triângulos equiláteros ali, eu posso estabelecer essa relação, né, de igualdade dentro do triângulo equilátero. Todos os ângulos dele medem 60 graus em qualquer triângulo equilátero, certo? Toda a medida dele dentro ali vai ser 60, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus, né? Tem que somar ali 180. Então, um triângulo equilátero, todos os seus ângulos medem 60. Então, eu tenho que todos os ângulos dele são iguais e a medida do lado ali vai ser proporcional. Então, sempre um triângulo equilátero vai ser, sim, semelhante a outro triângulo equilátero. Então, essa alternativa, a letra B, ela tá verdadeira, tá? A letra C, todos os quadrados são semelhantes entre si. Também, porque o quadrado, como ele tem 4 lados iguais ali, né? Então, ele tem 4 ângulos retos que medem 90 graus cada ângulo. Em qualquer quadrado, isso sempre vai ser 90 graus. Então, eles também são semelhantes entre si. É verdadeiro, sim. Todos os retângulos são semelhantes entre si. Essa alternativa tá falsa, né? Porque depende da relação entre as medidas dos lados de cada retângulo. Apesar dos retângulos terem a medida ali interna, né, dos ângulos de 90 graus também, assim como o quadrado, mas o retângulo ele tem uma diferença. Ele tem os lados dele são iguais de 2 a 2, ou seja, 2 lados iguais e 2 lados diferentes. Então, eu não posso garantir que um outro retângulo tenha também a mesma medida do lado. Eu posso garantir a medida dos ângulos internos, porém eu não garanto a do lado. Então, essa alternativa está falsa, ok? A letra D. A letra E, eu botei uma letra a mais aqui que nem tem, ó. A letra E. Não tem letra F, só tem a letra E. A letra E. Sempre que os ângulos correspondentes de 2 polígonos da mesma quantidade de lados tiverem a mesma medida, pode-se dizer que esses polígonos são semelhantes. Falsa, essa alternativa é totalmente falsa. É necessário, né, que os lados correspondentes sejam proporcionais, não só os ângulos, como eu já disse aqui.
Então, vamos finalizar aqui a questão 5, né? A letra A tá falsa, a B tá verdadeira, a C tá verdadeira, a D tá falsa e a E tá falsa. E a F não existe. Eu coloquei aqui, mas não existe letra F, é só até a letra E, ok? Temos aqui mais duas questõezinhas para finalizar a atividade, que é a questão 6 e 7. Vamos lá, para a gente finalizar. Questão 6, né? Eu tenho aqui um trapézio isósceles, ou seja, dois lados iguais, né? Apenas. E as diagonais dele estão se interceptando, né? Intersectando ali no meio. Fiz até um mini desenho ali para a gente entender. Se os triângulos ABE e CDE são semelhantes, né? Aí a gente tem a medida aqui, o lado AB, o lado AE, o lado DC, e eu quero descobrir essa medida aqui do lado EC, né? Eu tenho o lado DC e EC, eu quero descobrir EC. Então, como é que vai ficar minha proporção aqui? 4 sobre 6 e x, e 2 sobre x, né? Multiplicando aqui, eu tenho 4x igual a 12. X vai ser 12 dividido por 4, x vai ser 3 centímetros. Ou seja, esse pedacinho aqui de EC, que tá o x ali, vai medir 3 centímetros, ok? E por fim, a sétima questão aqui, que é um pouquinho maior, né? A gente tem 4 opções aqui, 4 letras pra gente fazer. E aí, vai ser da seguinte forma. A questão pediu para que a gente desenhasse, né? Dois retângulos. Um com 3 centímetros aqui e um com 12. E aí, a gente vai fazer uma ampliação nesses retângulos, a partir das letras aqui que tá pedindo. Na letra A, qual é a razão entre a medida dos lados do menor retângulo para o maior? Então, a medida que eu tenho aqui é 3 e 12. A minha relação aqui é de 1/4, né? Que eu dividi aqui o 3 por 3 deu 1 e o 12 por 4 deu... Desculpa, o 12 por 3 deu 4. Então, a minha relação ali é de 1/4, né? A minha razão. A letra B. Sabendo que a área do retângulo maior é igual a 96, determine a medida da sua largura. Então, como eu já disse aqui antes, a medida da largura ali, né? Do triângulo vai ser... A área do triângulo a gente vai calcular, né? Na base vezes a altura. Só que ele já me deu a área. Eu preciso descobrir a largura, né? Eu tenho a medida da base e eu não tenho a largura aqui, né? Eu botei a área de altura, na verdade. E aí, resolvendo essa equaçãozinha aqui, vou multiplicar, né? Eu tenho aqui 12 vezes altura. Então, eu tenho 12 altura, né? E aí, para eu descobrir a altura, esse 12 aqui que ele tá multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho 96 dividido por 12. Isso vai me dar 8 centímetros. Ou seja, a base do meu triângulo aqui é 12. E a altura dele aqui, né, ou largura, é 8. Na letra C, aqui em cima, qual a área do retângulo menor? Eu tenho apenas a medida da razão desse retângulo, que é 1/4. E eu não tenho a medida do lado ali, mas eu tenho a medida da base. Então, eu vou multiplicar ali, ó. 4x igual a 8, para poder encontrar ali aquela razão, né? E x igual a 2. Ou seja, a minha medida aqui eu descobri que é 2, né? A medida da altura aqui eu descobri que é 2. Como é que eu vou descobrir a área total? Eu vou multiplicar a base vezes a altura, né? 3 vezes 2 dá 6. Então, a área do meu retângulo menor é 6 centímetros quadrados, ok? E, por fim, a letra D, tá aqui atrás, é para calcular o perímetro do retângulo maior e o perímetro do menor. O perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ali, ó, 2 vezes 8, que eu tenho dois lados que mede 8, e 2 vezes 12, que eu tenho dois lados que mede 12. Somando isso aí, eu encontrei 40 centímetros. E o perímetro do retângulo menor, a mesma coisa, 2 vezes 3 e 2 vezes 2. Quando eu somar ali, eu encontro 10, certo? Dito isso, eu finalizo por aqui a correção dessa atividade. Espero que vocês façam as devidas alterações aí que forem necessárias. Qualquer dúvida, já sabem onde encontrar, né? Lá no grupinho da sala, beleza? Até o próximo vídeo.